né? Estamos já dentro do nosso horário, vamos iniciar. E o Salmo 89 diz o seguinte: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi: estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Amém? A Bíblia diz que os céus louvam as maravilhas do Senhor. E nós possamos também louvar assim como é no céu, aqui na terra também. Amém? Porque Ele é o nosso Deus, o único digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser adorado. Curva sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Rendemos graças e louvores ao Teu nome. Queremos Te adorar, Pai, na beleza da Tua santidade. Assim como no céu, os anjos Te adoram, nós queremos também, Pai, Te adorar aqui. Porque o Senhor é o único Deus em quem nós confiamos, é o único que é onisciente, onipotente, onipresente. Louvarei a Ti, Senhor, de todo o meu coração, porque é o desejo do Senhor que façamos assim. Que nessa noite, Pai, o Senhor verdadeiramente encontre em nós corações adoradores, corações dispostos a render a Ti toda a honra, toda a adoração, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido é Teu nome. Queremos, Senhor, também tirar todo impedimento daquelas pessoas que estão a caminho, também com a mesma intenção de louvar, render graças ao Teu nome. Deus maravilhoso, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração. Abençoa, Senhor, também que o Teu servo possa ser usado de uma maneira poderosa para transmitir o Teu recado para nós nessa noite. Então, em nome do Teu Filho amado Jesus, possamos trazer o nosso pensamento cativo a esse lugar, para que nenhuma distração, para que nenhuma preocupação com as coisas lá dessa terra possa tirar nossa, Senhor, atenção aqui da Tua casa, da Tua adoração, da Tua palavra. Estamos aqui para prestar o nosso culto racional a Ti, Senhor. Louvado e agradecido é Teu nome, Pai. Desde já eu Te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. As palmas louvam, Senhor, nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Assim, uma música com a oportunidade de louvar o Senhor. Amém. Quando tu fala
poder dar uma oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que presença maravilhosa. Glórias a Deus. Aleluias. Mais do que pensamos, muito mais do que pedimos, e eu sinto a presença dele nessa noite. Eu creio que você também está sentindo, amém? Amém. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ele é poderoso, igreja, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso
boa noite para todos. Amém. Que bom que a gente está aqui. Eu estava um instante ali na porta antes de começar o culto e eu estava imaginando o tamanho que é o nosso Brasil. E nessa hora, nesse instante, quantas igrejas espalhadas em todos os cantos, nas roças, nas grandes cidades, nos povoados. Você já imaginou quantas igrejas estão estabelecidas nesse país? Quantas pessoas nesse instante estão igual a gente, louvando e clamando a Deus? São milhares e milhares. Quando eu penso nisso, eu fico imaginando que quando Jesus estava indo para a cruz, e foi sugerido várias vezes para ele desistir, para descer da cruz, muitos disseram que é filho de Deus, desce daí, muitos foram zombando, e Jesus, na sua onisciência, ele olhou e sabia que a gente estaria aqui hoje nessa noite. Ele sabia que milhares de pessoas estariam buscando e louvando, por isso que ele foi e continuou e foi até o fim. Valeu a pena com a gente aqui hoje. Amém? Aqui, eu queria, antes da gente contribuir nessa noite, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte: olha que coisa maravilhosa. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaca-se também neste privilégio de contribuir. Olha que coisa boa. Quando a gente lê esse texto, a gente poderia estar falando de outra igreja, mas quando Paulo diz isso aqui para essa igreja, foi no pior momento da Macedônia, foi o pior momento da igreja. Tanto é verdade que a Bíblia diz, no começo desse capítulo que nós lemos, no capítulo 8, o primeiro diz assim: olha, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concede à igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade. Olha que coisa maravilhosa. Então isso significa, como é bom você poder saber que você tem condições, tem o privilégio, o prazer de poder contribuir. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Então, se sinta alegre em poder fazer isso, se sinta abençoado cada vez mais. E quando a gente faz isso, quando a gente abençoa a obra de Deus, não é porque está fazendo uma barganha para que Deus venha dar nada para a gente, não, pelo contrário, é porque Deus já tem nos abençoado de forma muito poderosa. E a única maneira substancial que eu tenho de poder falar assim: Senhor, eu entendo que tudo vem de Ti, é para o Senhor, é eu poder fazer isso. Então a gente, como que uma igreja, na mais extrema pobreza e tribulação, eles tinham condições de fazer isso. Então não é a quantidade, é o prazer e a honra de poder fazer isso. Que você tenha isso no seu coração, o tempo todo, em saber que a bênção e tudo que nós temos vem dele, e é para Ele. Amém? Se sinta privilegiado por isso. Então você tem a oportunidade hoje de poder contribuir na casa de Deus, para que a obra dele possa ser continuada em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Deus, obrigado, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Se dependesse de nós, a gente nem sabe se amanhã a gente estaria de pé para poder trabalhar, mas a gente confia no Senhor. Sabemos que é o Senhor que nos fortalece, que é o Senhor que nos dá sabedoria, que nos dá força, que nos dá sabedoria nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios. Então nós te pedimos nessa noite, Deus, que a bênção do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas, porque nós reconhecemos que tudo que temos e que possuímos vem de Ti. Por isso nós somos gratos. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelo privilégio de poder sair daqui e ir para nossas casas, ter um lar, Senhor. Nós te agradecemos, mas nós te agradecemos de todo o nosso coração, Deus. Obrigado pelo alimento, pelo pão de cada dia que tem dado a cada um de nós. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Enquanto cantamos, você, se quiser, você pode fazer isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos também orando pelo pastor, que vai estar trazendo uma palavra poderosa para a gente hoje. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém?
Não entendo porque me amo. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Não sei o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno no grande é. Eu sou pai e ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois eu estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Amém? Levante suas mãos, Deus, obrigado por essa noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, sabendo que o Senhor tem muito mais para nós. Então eu consagro tudo que é colocado nesse gasofilaço, que seja bênção, que seja usado com sabedoria e com temor para o mantimento da tua obra. Também nós te louvamos, Senhor, por essa noite, pela palavra que vai ser semeada no nosso coração, daqui teu servo, usa ele com autoridade, com ousadia, com poder, como a gente precisa do Senhor, como nós precisamos da tua palavra, como precisamos nos alimentar, Senhor. Nós estamos aqui, fala com a gente por tua misericórdia, por teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu nem pergunto hoje quem está feliz, porque
Só de estarmos aqui na presença do Senhor já é grande motivo de alegria em nossas vidas, né, irmãos? Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, de capítulo 2, do versículo 6 e o versículo 7. Hoje nós vamos meditar, louvado seja Deus. Lucas 2, 6, 7. Irmãos, a semana que vem, a 8, vai ser comemorado uma das maiores festas do mundo. Talvez para nós cristãos será a maior e melhor festa, que é o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas hoje, na atualidade que nós vivemos, as pessoas distorceram esse dia. Creio eu que as pessoas hoje não estão entendendo mais qual o significado desta grande festa. Muitas pessoas aproveitam esse momento para venderem, outras aproveitam esse momento para reencontrar seus amigos, suas famílias, para fazer um grande banquete. Mas nós temos que entender que o verdadeiro propósito deste dia é o dia em que os céus visitam a terra. É o dia que nasceu o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nasceu para nos salvar. E nesse dia que Jesus nasceu, muitas pessoas que ali estavam passaram desapercebidas. Muitas pessoas que ali estavam nesse glorioso dia passou desapercebida e não entenderam. Deus, Ele tinha planejado desde o início, antes mesmo de criar todas as coisas, Deus já tinha preparado o meio para nos salvar, para salvar a humanidade. Desde Gênesis, quando o homem ali fala que o homem caiu, a queda do homem, Deus já tinha preparado onde Ele disse que ali entraria a semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás. E Deus vem falando com a humanidade, com o povo de lá de Gênesis, quando Ele separou, chamou ali Abraão, fez promessa a Abraão. Depois, quando entra Êxodo, Deus começa a lhe preparar também. Deus fala com o povo através de Moisés, através ali no deserto, através do maná, através da água que brota da rocha e através do tabernáculo. E Deus continua falando com o povo através dos profetas, Isaías, todos os outros. Deus apontou a vinda do Messias, do Salvador. E esse texto que nós vamos ler vai nos trazer esta revelação de Deus, que a profecia que Deus cumpriu nesse dia, que muitas pessoas não perceberam. Aonde começa o versículo 6, e aconteceu que, estando ele ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou o menino e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Frisa essa palavra, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por essa palavra, Senhor, e te pedimos que o Teu Espírito Santo neste momento possa nos trazer entendimento, para que possamos alimentar da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra foi dita, agora faça a Tua parte, Senhor. Nos ajude a entender, Senhor. Nos ajude a compreender essa palavra, em nome de Jesus. Amém?
A Bíblia fala que enquanto Maria e José estavam em Belém, no licenciamento, chegou o momento de Maria dar à luz ao seu filho. E a Bíblia diz aqui no versículo que ele, envolvendo a criança no pano, o deitou em uma manjedoura. A manjedoura significa um coxo onde alimentava animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nesta mensagem, irmãos, eu gostaria de apresentar 3 tipos de pessoas que não celebraram o primeiro Natal. Este foi o primeiro Natal da humanidade, foi o momento que Jesus Cristo veio ao mundo. E ali pessoas que estavam presentes não perceberam e não celebraram esse momento tão maravilhoso. A primeira pessoa que não celebrou o primeiro Natal são pessoas distraídas. O versículo 6 diz: sucedeu, porém, que estando eles ali, Maria estava ali, José estava ali. Era o momento de Jesus vir ao mundo. A promessa de Deus estava sendo cumprida naquele momento, porque a promessa de Deus, ela não tarda, ela não falha, ela é no momento, no tempo e no lugar exato. Então Maria e José estavam ali, e a criança estava vindo. E chegou o tempo que Maria, que era essa criança, os desatentos da profecia, eles perderam o Salvador diante dos seus olhos. Muitos viram Maria, viram José, mas não viram Jesus, o Senhor Jesus. E Isaías, capítulo 7, versículo 14, já tinha profetizado este grande momento, essa bênção, essa promessa de Deus, onde ele fala: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Interessante que essas pessoas que ali estavam, elas estavam distraídas com seus afazeres, trabalhando, mas não perceberam aonde a profecia estava sendo cumprida. Jesus, o Salvador, estava nascendo naquele momento. Em Lucas 21, 34, o próprio Senhor Jesus alertou aquele povo, depois, quando ele começou seu ministério, dizendo: fique alerta, não deixe que as festas, os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Aqui Jesus estava falando do dia que ele voltaria, que era como um ladrão. Mas nesse dia que ele nasceu, as pessoas estavam tão distraídas que elas não perceberam a promessa de Deus que estava sendo cumprida. E às vezes nossa vida também é assim. Às vezes você, eu, estamos tão distraídos com as coisas deste mundo, com os trabalhos, com as preocupações excessivas, que esquecemos de ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então temos que tomar cuidado também, irmãos, e não ficar distraído. E como eu não posso ficar distraído? Um exemplo: a palavra de Deus é um motivo, é um motivo para a gente não poder estar distraído, para a gente alimentar, a gente ler todos os dias, é meditar nas palavras, como fala dia e noite. Esse é o único jeito de nós não distrairmos com as coisas do mundo, é buscar pensando nas coisas do céu, não nas coisas dessa terra. Essas pessoas que estavam neste momento, elas estavam tão distraídas que elas não perceberam esse momento tão glorioso na vida delas. Louvado seja Deus. A segunda pessoa, segundo tipo de pessoa, são pessoas ocupadas demais. Versículo 7 diz: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A cidade estava cheia, mas de pessoas ocupadas. Todos tinham afazeres, mas ninguém tinha espaço. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus Criador do universo, o Deus todo onipotente,
onisciente e onipresente, estava naquele momento visitando a terra e não achou lugar no coração das pessoas por causa da ocupação. A cidade estava cheia, as pessoas que estavam ali estavam com senso para o, como disse, naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convidando toda a população do Império para recensear, ou seja, foi convidado todas as pessoas para fazer a contagem. A cidade estava cheia, as hospedagens estavam cheias, mas as pessoas estavam tão preocupadas com as coisas que também esqueceram nesse momento. Jesus estava ali, tinha nascido, o Salvador tinha nascido para remir aquele povo, para salvar aquele povo, mas o povo estava tão ocupado que não viu o Senhor Jesus. Mateus 13 diz que eles não vejam, não ouçam e não entendem com o coração, para que eles não se convertam e sejam curados. Essa mesma passagem de Mateus aqui, Isaías já tinha profetizado que o povo não veria com seus olhos, que o povo não enxergaria, não ouviria com seus ouvidos, não entenderia com o coração e não fosse curado. Então estava se cumprindo também essa profecia neste momento, porque as coisas de Deus, ela tem o dia certo, o momento certo e a hora certa, ela não falha. Imagina uma mulher hoje, uma gestante, vocês que já têm filhos aqui devem entender, vocês têm prioridade. Em qualquer lugar, vocês têm prioridade, tanto na fila, no hospital, como no banco, como em qualquer repartição pública, você tem prioridade. Mas nesse tempo, Maria não teve a prioridade que vocês têm. A mãe do nosso Senhor e Salvador estava ali para ter a criança, mas ela não achou, eles não acharam lugar para eles. As pessoas estavam tão preocupadas com as coisas que não viu esse maravilhoso momento que foi o nascimento de Jesus. Então não devíamos deixar as preocupações desse mundo tirar o nosso foco. Essas pessoas, elas perderam a oportunidade, talvez ali de poder estar de perto da criança, de poder adorá-la, mas não fizeram por causa dessa preocupação. Glória a Deus. Terceira, pessoas que não participou no primeiro Natal, as pessoas incrédulas. Quando a gente vai ler o versículo 8 a seguir, nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Observe que o propósito de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, quando Ele veio a esse mundo, Ele não veio revelar só para os grandes. Ele não veio num palácio, num berço de ouro. Como a Bíblia diz aqui, Ele foi colocado numa manjedoura, ali onde alimenta o animal. A simplicidade tão grande do nascimento de Jesus é para nos mostrar que Ele também veio para os pequenos, para os humildes. E quando fala aqui que foi revelado aos pastores, os pastores daquela época era a classe mais baixa, eram os pequenos diante do povo. Então Deus escolheu as coisas improváveis deste mundo para confundir aquelas grandes, aquelas maiores, as pessoas. Deus se revelou primeiramente aos reis, aos escribas, aos fariseus,
Não, aqui diz que Deus revelou primeiramente o nascimento de Jesus para as pessoas mais simples. Então entenda essa noite que a simplicidade é que atrai Deus para o olhar de Deus, nos atrai para o olhar de Deus. É quando Deus vê a simplicidade de cada um, que ali Ele revela o que Ele quer nos revelar. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Versículo 10: E o anjo por ele disse: Não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Eu imagino aqueles pastores, aqueles anjos na frente deles. Quem é que não temeria? Não ficava com medo? Se eu ver um anjo, eu ficaria com medo. Até ele falar comigo, eu ficaria com medo. Mas quando Deus revela a pessoa, a primeira coisa que Deus fala é: não temas. É confortando o coração da pessoa, é preparando a pessoa para ela ouvir as boas novas. Interessante que foi os anjos que trouxeram as boas novas para os pastores. Mas aí que entra eu e você hoje como igreja. As boas novas do Evangelho não é mais um anjo que vai vir para levar para as pessoas. Sou eu e você. É nós que temos essa obrigação como cristão de levar as boas novas. Louvado seja Deus. O anjo por ele disse: Não temas, não tenha medo, estou aqui para trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em uma faixa e deitada na manjedoura. E de repente apareceu um anjo, uma multidão do exército celestial. Não foi só mais um anjo, agora foi uma multidão de anjos. Deus, quando Ele faz as coisas dele, Ele não faz por metade, Ele faz por completo. Então aqueles pastores não viam apenas um, dois, mas ele viu uma multidão de anjos. É grandiosidade de Deus. Deus, Ele é grande nas coisas que Ele faz. Esse é o Deus que eu e você serve, irmãos. É o Deus que nós servimos. E de repente apareceu um anjo, uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus nos quer bem. Deus é grandioso para nossas vidas. Versículo 15: Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que ele tinha dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Eu acabei de falar, pessoas incrédulas. Os pastores ali, eles divulgaram às pessoas o que aconteceu, o que eles viram. Mas creio eu que aquele lugar estava cheio, repleto de pessoas. Mas as pessoas só admiraram, só maravilharam. Ninguém foi em busca do Salvador. Ninguém teve interesse de buscar, seguir e ver o Messias. Ao contrário dos pastores que ali foram. Ao contrário dos pastores que ali glorificaram a Deus. Porque quando vemos as coisas de Deus, quando o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida, é para nós glorificar Ele, pelo que Ele nos mostra, pelo que Ele nos faz. Maria, porém, guardava todas essas palavras, mediando-as no coração.
e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, porque tudo que tinham visto, como lhes tinha anunciado. Para concluir essa pequena mensagem, grande mensagem, pequena no tamanho, mas grande no coração, a meditação, quando Jesus nasceu, muitos ficaram de fora. Embora ali o céu estava em festa, mas muitos não participaram desse momento tão importante que foi o nascimento de Jesus. Ficaram de fora desse primeiro Natal, os distraídos, os ocupados, os incrédulos. Temos que entender que o Natal é um momento de reconciliarmos. O Natal é um grande momento para que nós possamos perdoar aquele que nos feriu. Um momento de compartilhar o que aprendemos, o que sabemos. O Natal é um momento de confraternizar com a nossa família, no trabalho, mas aproveitando também, levando as boas novas. Natal não é só festa, Natal não é só um banquete, Natal não é só comida, não é só trocar presentes. O Natal é também nós entendermos que é um momento de refletir nossas vidas, de reconciliar com o nosso Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, perdoar as pessoas que ofendemos, que nos ofenderam, e liberar o perdão. Não deixe que esse momento se passe em nossas vidas. Então o Natal é esse grande momento, o momento que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, veio. E quando entendemos isso, nós sabemos que nós possamos entender que a manjedoura, onde Cristo foi posto ali, ela aponta para a cruz. E a cruz, ela aponta para a salvação. E Jesus veio cumprir essas promessas de Deus. Ele nasceu da mais forma humilde possível. Durante o seu ministério, ele nos ensinou tantas coisas maravilhosas. Ele foi um exemplo de humildade sobre a terra, onde ele diz que o maior no reino de Deus é o menor entre os irmãos, onde ele diz que o maior, aquele que quer ser maior, que seja servo, porque a pirâmide do céu, ele é de cabeça para baixo, onde o menor é o maior, o maior é o menor. Não é como aqui na terra, que as pessoas querem estar no topo. Não, o menor é o maior. Então, o que nós entendemos essa noite, Jesus veio para cumprir o propósito de salvar cada um de nós. E que essa noite os nossos corações possam receber essa mensagem, que essa mensagem possa fazer morada no nosso coração, e nós possamos sair daqui entendendo que o verdadeiro significado do Natal foi o nascimento daquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos curar, aquele que veio para nos transformar os nossos corações, aquele que veio para nos dar o direito de sermos filhos de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade e passo para o pastor para finalizar o culto, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Que bom que Deus encontre espaço em nosso coração sempre. Amém? Ele veio para isso. Que bom que você abriu as portas do seu coração para que Ele
pudesse fazer morada. Razão, a gente está aqui. Eu falei aqui no começo, é tão incrível isso, que eu abri falando que justamente sobre isso, o propósito de Deus, quando Ele veio ao mundo e quando Ele morreu. Eu acho que a gente não dá para contar quantas pessoas estão louvando a Deus hoje nas igrejas no Brasil e na América Latina, aí, os países que tem um horário de culto. É porque Deus encontrou espaço no coração, em muitos corações. Amém? Que bom que você está aqui. Gostaria de agradecer nosso irmão Antônio, amém? Que está aqui hoje. E aí falei com ele, falei assim, Antônio, se você for na igreja, eu te dou R$1.000. Ele falou assim, opa, que hora boa agora? Não, só à noite. Aí ele está aí. Antônio, que Deus continue te abençoando grandemente. O Wilson está aqui também? Está ali, Deus abençoe. A irmã veio a semana passada e gostou e falou, vai lá, e ele veio hoje. Que Deus te abençoe, amém? Que bom que a gente está aqui junto para louvar a Deus. E que vocês possam ter sentido Deus falar com cada um. Amém? Que vai sair daqui melhor. Amém? Levanta suas mãos. Deus, obrigado, Deus. Obrigado por nos acolher, por ter morrido a nossa morte, por ter nos salvo. A gente não dá para imaginar um Deus que criou todas as coisas, nascer de mulher, se fez homem por nós. Como que pode, Senhor, um Deus tão grande fazer isso? Se nós parássemos e vivêssemos toda uma vida tentando imaginar e chegar à conclusão, por que o Senhor fez isso? Jamais a gente entenderia, Senhor. A gente não consegue entender por que o Senhor fez isso, que amor é esse. A gente não merece, Senhor. A gente sabe que a gente é mau, que a gente faz mais coisas erradas do que acerta, Senhor. Nós temos a tentativa de acertar o tempo todo. Mas eu quero que o Senhor viu em nós para vir aqui, Senhor, fazer homem, nascer, morrer. Então, não entendendo tudo isso, nós só temos que te agradecer, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Mesmo na nossa mente tão pequena, sem entender tantas coisas, Senhor. Muitas vezes a gente não ouve a voz do Senhor quando nós oramos, mas nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos porque hoje é o primeiro dia da semana e a gente decidiu terminar esse dia aqui na tua presença, Senhor. Te louvando e te agradecendo. Que o Senhor possa ter recebido os louvores que saíram dos nossos lábios, de uma criança que te louvou, Senhor. Receba sempre a nossa adoração. Eu sei que o Senhor nos ouve. A gente jamais estará só, Senhor. O Deus que veio aqui, morreu. Imagina o que o Senhor pode fazer hoje, que a gente reconhece a tua morte, que nós abrimos as portas para que o Senhor pudesse residir em nós. Obrigado, Deus. Nós entregamos todos os nossos planos, o nosso futuro nas tuas mãos, Senhor. Amanhã, segunda-feira, eu não sei quais são as demandas de cada um aqui, não sei o que essas pessoas irão enfrentar, o que planejaram para amanhã, mas seja com cada um de nós, Senhor. Nos ajuda. A gente precisa tanto do Senhor. Se o Senhor não for com a gente amanhã, o que a gente vai fazer, Senhor? Portanto, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado por hoje, obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelo alimento, pelo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Que o amor de Deus, assim seja, a graça do Filho assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, sempre. Amém. E amém. Glória a Deus. Fala para seu irmão que foi tão bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus.